Então, pessoal, boa noite. A gente quer agradecer, antes de mais nada, esse convite para que nós estivéssemos aqui numa oportunidade tão importante de celebrarmos o aniversário de uma casa espírita. A gente sabe, por relatos da espiritualidade, o quanto tem festa acontecendo nesse momento no mundo espiritual, porque uma casa espírita completa mais um ano. Tem uma história curiosa a respeito do Chico. A gente falando de Sacramento, não pode deixar de lembrar que tudo aquilo, e Goiânia incluído, é triângulo mineiro, né? Um triangulão. Então, por que o Chico saiu lá de Pedro Leopoldo, que era longe, e veio para esse miolo, né? Que é o Triângulo Mineiro? Porque tem cidades como Araguari, como a própria Uberaba, e Goiânia futuramente, né? Que são cidades importantes para esse núcleo no coração do Brasil. Mas o Chico tem uma história curiosa. Chegaram para ele já estava em Uberaba, disseram: Chico, agora nós descobrimos a solução. Em vez desses pequenos centros espíritas que lutam com tanta dificuldade, nós vamos ter agora um super centro espírita. Vamos juntar todo mundo numa instituição só, conjugar esforços e fazermos uma universidade do espírito. Está aqui o projeto, não sei o quê, O Chico ficou olhando aquilo. Aí ele pediu a palavra e disse assim: olha, eu acho tudo muito bonito, é um esforço muito louvável, mas Emmanuel está dizendo o seguinte: o que aconteceria se nós pegássemos todos os postes de luz espalhados numa cidade e colocássemos todos numa praça só? Então, já explicou, acabou o projeto logo ali. Então, não adianta nós criarmos uma gigantesca instituição espírita que atenda teoricamente várias pessoas, mas cujo foco não é disperso em lugares onde ele é sempre necessário. Então, as casas espíritas, por menores que sejam, são pequenos faróis. Elas são muito importantes, lutam com dificuldade, né, para se manter, para atrair as pessoas, mas elas são muito importantes. Cada uma delas é um pequeno foco de luz, um poste de luz, iluminando tantas ruas escuras por aí. A nossa outra música, então, começamos com Cativar, e falando de Jesus, que é, na verdade, o nosso guia e modelo, e que é o responsável pela implantação dessa luz, né, pela manutenção da usina de amor que vai acender todos esses postes. Nós vamos fazer a próxima música em agradecimento a Ele, porque a gente deve a Ele tudo, né? A Deus, claro, mas por intermédio de Jesus,
tudo que a gente possui de bom, de amor no nosso coração, e também o suporte para as nossas lutas e para as nossas casas espíritas. Então, vamos fazer gratidão. E aí, quando pensamos em Jesus e pensamos na casa espírita, nós pensamos no quanto foi importante que nós tivéssemos aqui no início do mundo, da nossa criação material, a presença do Mestre com seus prepostos, né, com seus ajudadores. Nós sabemos pela literatura espírita kardeciana que Jesus foi chamado por médium de Deus. Então, ele não é o criador, mas ele foi aquele que foi responsável pela canalização das energias divinas, por materializar o processo da criação com as suas energias, né, com o seu estado crístico, que agora lhe permite que ele faça maravilhas, né, com a natureza. Então, a natureza para nós é esse ambiente extraordinário que foi criado para que nós pudéssemos nele viver e nos desenvolvermos. Então, essa possibilidade da gente se desenvolver, existir, termos o nosso progresso, a nossa evolução, se dá porque existe a natureza. Essa música que a gente vai fazer agora é uma música de inspiração franciscana. A gente sabe que o grande São Francisco era
amigo incondicional da natureza, né? Falava do irmão fogo, do irmão sol, da irmã luz. Essa música fala da natureza também com gratidão, porque ela é o nosso sustentáculo material e também emocional, que a natureza nos suporta, né? Para a gente poder seguir o nosso caminho. Então, nós agradecemos pela natureza, falamos um pouco da casa espírita, falamos um pouco desse foco de luz que é espalhado aqui e ali, né? Que o reino de Deus, eu escutei esses dias, eu achei muito interessante. Os tijolos são fáceis de manusear, a areia, o cimento, o difícil é a arquitetura do negócio. Então, eu achei isso muito interessante. Que é tudo assim, um amor aqui, um amor ali, um perdão aqui, uma misericórdia, uma caridade aqui de argamassa, mas o difícil é a arquitetura, é colocar isso tudo junto para construir, né? Então, estamos aqui construindo com esses elementos que a gente vai juntando. E essa música agora é uma música que fala especialmente desse grande arquiteto, desse grande
Deus divino, mas que não é Deus, que a gente chama de Jesus, que é um Deus com D minúsculo, né? Um Deus criador, mas que é simplesmente o médium da grande inteligência. E a gente vai falar sobre ele de forma muito bonita, a gente dizendo como Jesus é capaz de trazer calma para a nossa situação. Como ante todas as nossas dificuldades, Jesus é capaz de trazer para nós a paz, para a gente silenciar e colocarmos em prática tudo aquilo que é necessário para a arquitetura do reino, né? Juntando as partes que aparentemente são fáceis, mas numa arquitetura complexa. E Jesus veio fazer muita coisa, mas também veio falar. Eu gosto dessa expressão, porque Jesus, na verdade, falou. Mas em 3, 4 anos de messianato, lá quando ele começou o seu ministério, será que ele falou só aquilo que está contido lá nos evangelhos? Né? Fizeram o cálculo aí, acho que 44 curas, juntando tudo. Em 44 dias, se ele fizer uma por dia, deu as 44 curas. Será que ele fazia só uma por dia? Será que em 4 anos, né? 4 vezes 365, 3, 4, Jesus fez só aquilo? Não. Jesus tornou para nós a ação uma obrigação diária. Então ele falava, as ideias foram registradas por pessoas que vieram depois, né? Foram de acordo com as suas memórias, não contava, vem uma inspiração divina, a pessoa organiza,
Aí vem os evangelhos, alguns apócrifos, mas o mais importante é que Jesus falava, mas ele sempre fazia. Então a ação de Jesus é fundamental. E ele nos ensinou com algumas palavras, que foi a oração do Pai Nosso, quando os apóstolos perguntaram para ele: Senhor, como é que a gente deve orar? Ele nos ensinou a orar com palavras, mas elas estão cheias de ações. Elas nos ensinam a perdoar, elas nos ensinam a louvar, a agradecer, né? Trabalhar pelo pão nosso, mas também pelo pão do outro. Então, o Pai Nosso é a síntese de uma religiosidade que ia mudar o mundo para sempre, de uma espiritualidade. E é esse Pai Nosso que a gente vai fazer agora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu vos esqueci, me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas, do mesmo modo com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci, me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Laia, laia, E Jesus, em suas ações,
Uma das coisas que ele veio nos ensinar, que ficou bastante claro, só para quem não quiser ver, é a nossa relação com o outro, a nossa relação de perdão, de amizade. Ele dizia para os discípulos: tudo isso que eu digo para vocês, eu digo para vocês porque vocês não são servos, porque o servo não sabe o que fala do seu Senhor. Eu vos chamo amigos. E é por isso que eu digo para vocês. Por isso que eu revelo para vocês aquilo que está, né, que eu vim fazer, a minha missão, as coisas como devem ser no mundo. Por isso que eu vos envio, né, às vezes como ovelhas em meio aos lobos rapaces, né? Então, Jesus chamava todos aqueles de amigos. E para nós, a amizade é importantíssima. A amizade não apenas do amigo próximo, mas a amizade do respeito, a amizade, a Vilma brincou assim no início, aqueles que são amigos próximos, aqueles que não são ainda próximos, bem que a gente se torna próximo. Então, amigos no sentido da fraternidade, no sentido da nossa união, enquanto seres humanos, né? Enquanto seres que estamos aqui palmilhando esse mundo, porque é difícil, né, gente? Se a gente não tem um ao outro. Então, a música que a gente vai fazer agora, e a nossa penúltima música, ela fala justamente desse ombro amigo que cada um é com o outro. O ombro da amizade, mas também o da compreensão, do saber ouvir, do saber amar, aconselhar, às vezes identificar o mal e dizê-lo, mas ajudar sempre, respeitando sempre. Olhando as crianças brincando, com os pássaros cantando e o sol a brilhar, contemplando a natureza com tantas belezas que o Pai nos dá. E eu, com maus pensamentos, perdendo meu tempo, triste a chorar. Esquecendo o amigo que está ao meu lado para me amparar. Amigo, amigo, quero agradecer por tanto cuidado e zelo. Eu vim dizer obrigado a você. Amigo, amigo, quero agradecer por tanto cuidado e zelo. Eu vim dizer obrigado a você. Vou tirar a dor do peito dela, dar um jeito pra não mais voltar. Jesus, soma meu coração para que a solidão não encontre lugar. Quero segui-lo cantando, levando alegria por onde passar. Amigo, amigo, quero agradecer por tanto cuidado e zelo. Eu vim dizer obrigado a você. Amigo, amigo, quero agradecer por tanto cuidado e zelo. Eu vim dizer obrigado a você. E para terminar, nós vamos nos entregar à oração. O que é a oração? É a comunicação com Deus. Toda casa espírita, todo templo religioso que trabalha com seriedade os princípios de Jesus, os princípios que o Mestre para nós, é um ponto de comunicação com Deus. Cada coração pode se comunicar diretamente, mas muitas vezes, quando a gente vem ao centro, a gente sente uma força extra. A união nos torna, como diz Kardec, né, um ser coletivo, que a gente entrega a nossa comunicação para Deus, né, com Deus, de forma mais simples, de forma mais direta e perfeita.
Então, a gente vai falar um pouco de oração. Com essa música, a gente encerra, agradece mais uma vez o carinhoso convite e nos colocamos aí à disposição para voltarmos aqui na casa. Aqui a gente já é prata da casa, né? Então, um beijo no coração de todos e vamos terminar com a melhor oração e o amor. Vai ter o passe de cabine hoje, vai? Ou vai ser coletivo? Coletivo? Não, então vamos juntar as duas coisas. Se quiser meia luz, se ele não fazer, podemos fazer, podem organizar. Não. Essa lista vai ser linda. Deus.